Aqui outro fato, outro fenômeno muito comum na clarividência, ou quem queira chamar de dupla vista, segunda vista, é a vidência do futuro, que também é chamada de vidência precognitiva ou monição. E lá no início nós falamos que Hermínio Miranda chama de, também inclui isso aí na clarividência itinerante. Por que clarividência itinerante? Porque o clarividente tem acesso a esses fenômenos andando, não se prepara, não é numa reunião mediúnica, é no seu dia a dia. Então ele chama, por conta própria, de clarividência itinerante. Então veja, o que vem a ser a vidência do futuro é algo muito interessante. A acuidade do pensamento e, por conseguinte, certas previsões decorrem da vista espiritual, dupla vista. Isso aqui é retirado do livro Obras Póstumas. Quando Jesus chama a si Pedro, André, Tiago, João e Mateus, é que lhes conhecia as disposições íntimas e sabia que eles o acompanhariam e que eram capazes de desempenhar a missão que tencionava confiar-lhes. Mistério se fazia que eles próprios tivessem intuição da missão que iriam desempenhar para, sem hesitação, atenderem ao chamado de Jesus. O mesmo se deu quando, por ocasião da ceia, Jesus anunciou que um dos 12 o trairia e o apontou, dizendo ser aquele que punha a mão no prato. E Deus também, quando predisse que Pedro o negaria. Então vejam que esses episódios e muitos outros, aqui nós buscamos esse da vida de Jesus, para exemplificar a vidência que o mestre tinha do futuro. Mas esta evidência do futuro, nós já abordamos na aula anterior e destacamos o seguinte: diferentemente de Jesus, por ser um espírito muito elevado, mas de uma maneira geral, os médios que possuem a clarividência e têm essa evidência de futuro, têm um tormento com isso. Ver coisas acontecerem com parentes, amigos, e não sabem como reagir. Eu vi que fulano vai sofrer um acidente. O que eu faço? Digo ou não digo? Eu vi que cicrano ele vai fazer uma cirurgia, mas pode morrer. O que eu faço com essa informação? Digo ou não digo? Nós já estudamos isso também em uma das nossas aulas anteriores sobre vidência e eu vou repetir aqui. É uma informação importante, Vai acontecer ou não? Nós já vimos também em aulas anteriores que isso não quer dizer que vá ocorrer. Mas o que eu vou fazer com essa informação? No caso do acidente, dizer para a pessoa para ter cuidado ao dirigir, que eu tive uma inspiração para te dizer para você dirigir com mais cuidado, com mais cautela. Você vai fazer uma viagem, tome cuidado, mas você viu alguma coisa acontecer de ruim? Não, só veio essa inspiração para você ter cuidado. No caso da saúde, da doença, também não ir direto ao assunto, porque pode não acontecer. Então é melhor você ser prudente e dizer, olha, é melhor, eu tive uma inspiração para você procurar seu médico, faça uns exames, para verificar se está tudo bem. Isso pode não ser nada, mas não custa você procurar seu médico, Então, é ter prudência, porque nós, diferentemente de Jesus, nós, no nosso nível, não temos a certeza. E Jesus tinha uma certeza por outros motivos, que ele, como espírito bastante elevado, o grau de certeza dele sobre o futuro era muito maior. Continuando aqui sobre essas explicações da evidência do futuro, vamos também fazer uma ligação com a possibilidade da evidência do passado, também chamada de retrocognição ou retrovidência. São nomes diferentes para o mesmo fenômeno. Pode ser apenas evidência do passado, e no slide anterior falamos sobre a evidência do futuro, Até também falamos dela ser chamada de possibilidade de clarividência itinerante. Mas a clarividência itinerante
nosso Hermínio Miranda, ele também envolve a evidência do passado. Você está andando, aí tem uma imagem do passado ou imagem do futuro. Então, a clarividência itinerante, designação dada pelo Hermínio Miranda, serve tanto para o passado para o futuro. E agora nós vamos pegar uma parte interessante da aula que vai abordar bem esse assunto. E começamos então a explicar o seguinte. A alma, por se achar parcialmente livre do corpo, o espírito encarnado, a alma, o corpo que lhe limita as faculdades, não dá duração, tempo passado, tempo futuro, nem distância, pois lhe é dado abranger espaço e tempo, e tudo se confunde com o presente. Aí são as famosas teorias sobre passado, presente e futuro. Mas a vidência, então, ela não escolhe, ela não tem como distinguir. É um fenômeno que pode pegar o passado, o presente ou o futuro. Tal como um homem no alto da montanha, é a explicação de Kardec sobre a vidência de futuro, onde sua vista domina o vale abaixo. Ao ver uma carroça em direção ao precipício, ele prediz o acidente, que pode ocorrer ou não. Em situação similar, o médium não tem o dom de adivinhar, mas anunciar. É um atributo divino para auxiliar-nos. Então veja aqui a abordagem de Kardec nesse livro Obras Póstumas, nesse segundo parágrafo. Ele coloca este fenômeno de ver principalmente o futuro, como um atributo para nos auxiliar, como nós falamos antes sobre o caso da doença ou do acidente, E ele destaca que pode ocorrer ou não, porque não é uma adivinhação, mas uma anunciação, ok? Vamos falar então ainda sobre outro fenômeno bastante interessante nesses próximos minutos. É a chamada vidência psicométrica. O que é psicometria? É a faculdade, no caso como evidência, de ver quando em contato com objetos, seres vivos, ambiente e imagens de fatos ligados ao presente, ao passado, a eles relacionados, às vezes até em relação ao futuro. Baseando-nos ali na foto, a pessoa, o sensitivo que tem a faculdade da evidência psicométrica, porque é a evidência que se tem quando se toca um objeto, um ser vivo, ou se entra até num ambiente, um castelo, uma casa velha, uma casa nova. Vamos pegar a figura, a imagem. A pessoa coloca a mão numa corrente de uma casa antiga, e ela tem acesso a uma imagem do passado. Pode até saber também do futuro. O mais comum é ligado ao passado, porque, como nos explica aqui o espírito André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, todos os objetos que você vê, emoldurados por substâncias fluídicas, acham-se fortemente lembrados ou visitados por aqueles que o possuíram. Aqui é uma passagem do livro em que o mentor lá que está acompanhando o trabalho, o benfeitor, ele explica isso a André Luiz, ou seja, o nosso pensamento impregna todos os objetos e lugares em que convivemos com o que nós pensamos e sentimos. Então, as suas roupas, a sua cama, o seu quarto, estão impregnados de suas memórias, vamos dizer assim. Então, alguém que tem essa faculdade, ao pegar um livro que você usa, pode ter acesso a uma parte da sua história, a um momento feliz ou infeliz, ou não, um momento comum. Porque ali, aquele objeto, como nos diz André Luiz, todos os objetos que você vê emoldurados por substâncias fluídicas, desde que ele esteja com essa energia, acham-se fortemente lembrados ou visitados por aqueles que os possuíram. Ok? Então, essa é a explicação sobre a evidência psicométrica. Aí entra o seguinte, as divisões que colocaram, A evidência psicométrica retrocognitiva, ou seja, você pega e vê algo ligado ao passado, como está escrito aí. É a faculdade de ver quando em contato com objetos, seres vivos ou ambientes,
imagens de fatos ligados ao passado a eles relacionados. É mais comum do que se possa imaginar esse fenômeno, essa faculdade. Edgar Armand, no livro Mediunidade, informa que o célebre romance Os Últimos Dias de Pompeia, muito conhecido até esse livro, segundo consta, foi escrito depois que seu autor, Lord Bulwer Lytton, tomando de um fragmento de tijolo, quando de visita às ruínas à cidade de Pompeia, viu desenrolar-se em sua vidência todos os acontecimentos ligados à destruição de Pompeia. E depois ele escreveu um livro sobre isso. Então essa é a vidência psicométrica retrocognitiva. Mais fácil falar vidência psicométrica ligada a fatos do passado, não é? E tem a do futuro, ou pré-cognitiva, que é o oposto dessa. É a faculdade de prever o futuro em contato com um objeto indutor, né? Que induz você toca um objeto e tem essa vidência do futuro. É um fenômeno que encontra-se fartamente documentado. Aqui vem um fato ligado ao livro dos médiuns. Entreguei a Fomeg uma joia que constantemente trazia comigo de há muitos anos. Logo que a teve, eu falei livro dos médiuns, mas é o livro Obras Póstumas, que a teve em contato, começou ele a descrever o castelo da Duquesa de Uzes, em Dampierre. Depois acrescentou: percebo uma senhora morena, acamada num quarto amarelo. A seu lado está um médico que parece inquietar-se muito com o estado da enferma. Esteve a senhora doente ultimamente? Diante de minha resposta negativa, disse Fomeg: neste caso, a enfermidade que eu vi deve reaparecer. Ora, 15 dias depois, a predição se realizou. Enfermei gravemente a ponto de inspirar sérios cuidados ao médico assistente. Então vejam que ele, em contato com uma joia de uma pessoa, teve uma visão de futuro. Mas onde que entra a diferença com a visão do passado, no que diz respeito àquelas energias lá, que André Luiz fala ali no nosso canto, né, que impregnam a pessoa? É como em outras obras que explicam bem isso, esse fenômeno, afirma o seguinte: as energias que nós emanamos são como uma impressão digital nossa. Elas nos identificam. E aí, no caso, seja para o passado, seja para o futuro, alguém pode ter acesso, como se consultasse um arquivo de computador nosso. A chave, a senha, seria a nossa energia. E a última evidência que está lá na obra de Teoria da Mediunidade, que nós vimos no início, é a investigativa. Já devem ter visto em filmes, né? É um tipo de evidência muito usada para investigações de todos os tipos de investigações, principalmente nos Estados Unidos e em outros países europeus. A pedido da polícia, videntes são solicitados para a localização de pessoas, corpos, tendo como elemento indutor uma fotografia ou peça de vestuário. Aqui se encaixa bem o que eu acabei de explicar sobre a energia ser uma espécie de impressão digital da pessoa. E esse é um fenômeno, tem realmente alguns locais nos Estados Unidos, esses videntes que são contratados pela polícia para auxiliá-los na investigação. É um fenômeno que está em muitos filmes policiais. Sobre essa situação da evidência do passado, aqui nós colocamos, como no livro Perispírito, uma observação muito interessante e que é muito conhecida. Até Divaldo Franco já abordou isso num de seus vídeos. A tradição esotérica de outras correntes espiritualistas aponta a existência do chamado registro acástico, preenchendo todo o espaço, né, que nós vivemos e conservando as impressões de tudo que acontece no planeta. O fenômeno é psicométrico, né? Você toca e tem acesso ao passado. Por sua complexidade, ainda se apresenta de difícil entendimento. Nós já estudamos que a evidência é um fenômeno complexo. Clarividência, passado, futuro, né? Preciso é, pois, que o conhecimento científico avance ainda muito, propiciando nomenclaturas conceituais que possibilitem novas revelações espirituais a respeito e até o sem entendimento.
No momento, isso não é possível, apenas sabemos que ocorre. E uma explicação de como ocorre. No entanto, constata-se que o êxito do fenômeno psicométrico muito depende da ação dos espíritos desencarnados, operando em auxílio do vidente, ainda que este não perceba. André Luiz nos diz o seguinte: como em qualquer atividade coletiva entre os homens, é forçoso convir que médium algum pode agir a sós no plano complexo da psicometria. Igualmente, aí o sensitivo está com peça interdependente no mecanismo da ação, ou seja, ele depende do espírito. Mas isso é do sensitivo ou é mediúnico? Há dos dois casos. Apesar da observação de André Luiz, que merece todo o nosso respeito, obviamente, mas há casos que não acontece isso, e isso também está bem documentado, como foi falado anteriormente.